Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Daniel e hoje eu vou dar uma dica de matemática para vocês. A gente vai estudar aqui hoje a resolução de equações de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, galera, vamos relembrar o que é uma equação de segundo grau. Bom, uma equação de segundo grau, como qualquer outra equação, tem que ter um sinal de igual, uma igualdade, e o maior expoente da incógnita, que aqui no caso para a gente vai ser o x, tem que ser 2, ó. O maior expoente de x aqui é 2, é isso que caracteriza uma equação de segundo grau. Aí nós temos os coeficientes a, b e c, que são números reais que acompanham respectivamente x², x. Aí o c, que é o termo independente, ele está sozinho, ele fica sozinho, ele independe de x. E a gente tem também que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, galera, o termo x² ele vai se anular. Aí uma equação que era para ser de segundo grau acaba se reduzindo a uma equação de primeiro grau. Tudo bem? Galera, para resolver uma equação de segundo grau, nós temos basicamente aí a nível de ensino fundamental e médio, duas formas para resolvê-la. A fórmula de Bhaskara e as relações de Girardi. Galera, em um outro vídeo aí no canal, que tem no canal, já ensinei vocês a utilizarem as relações de Girardi para a resolução de equações de segundo grau. Para vários casos, resolver através das relações de Girardi uma equação de segundo grau é muito mais simples. Várias vezes a gente consegue até resolver a equação de segundo grau mentalmente, tá? Mas em alguns casos, as relações de Girardi, a aplicação delas, ela se torna um pouquinho complicada. Então, em função disso, nós temos também que ter um bom conhecimento aí da fórmula de Bhaskara, para caso ela seja necessária de implementação, certo? Então, pessoal, vamos relembrar aqui a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, ó. O delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, onde a, b e c são os coeficientes que a gente acabou de ver. Aí o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a. Tudo bem? Galera, vamos pegar aqui então um primeiro exemplo para nós aplicarmos a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Ó, nós temos aqui esse primeiro exemplo que é x² menos 2x menos 3 igual a zero. A primeira coisa que a gente faz aqui, galera, é escrever os coeficientes a, b e c. Então, olha lá, ó. O a é o coeficiente que acompanha o x², como aqui não tem nada, fica implícito que é 1. Aí o coeficiente b é menos 2, que é o coeficiente que acompanha o x. Galera, atenção no detalhe aqui, ó. Tem um menos aqui, esse menos também faz parte do coeficiente b. Não podemos nos esquecer disso, muita gente se esquece e acaba errando a resolução da fórmula de Bhaskara por conta disso, certo? Aí a letra c, coeficiente c, menos 3. Tudo bem? Beleza? Agora vamos escrever a fórmula de Bhaskara aqui para a gente se organizar certinho, galera. Olha lá, ó. O delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Aí o x vai ser igual a menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta, e tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a, certo? Agora observem, galera, se a gente souber a fórmula de Bhaskara e soubermos os coeficientes a, b e c, a resolução pela fórmula de Bhaskara da equação de segundo grau, ela se resume basicamente numa substituição numérica e a resolução de uma expressão numérica. Então vejam que não é tão difícil assim, na verdade é bastante simples. A galera tem um pouco até, eu diria, de medo dessa fórmula à toa, tá? Porque a aplicação dela é bastante simples. Então vamos lá, ó. Aqui daí o delta vai ser igual coeficiente b², que é o menos 2, né? Menos 2 ao quadrado. Observem que eu estou colocando o menos 2 entre parênteses aqui, certo? Porque ele tem um menos. Aí menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é menos 3. Resolvendo aqui, ó, delta é igual a menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Vou colocar somente 4 aqui. Aí, ó, aqui daí eu tenho um produto na sequência, né? Vou fazer primeiro o joguinho de sinais, pessoal. Olha só, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 4 mais 12, que é igual a 16. Correto? Agora, terminamos o delta, vamos para o x aqui, ó. X daí vai ser igual a menos o coeficiente b, menos o b, que é menos 2, mais ou menos a raiz do delta. O delta é 16, então raiz de 16. E tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a. 2 vezes o a, que é 1. Beleza, galera? Olha só, x daí vai ser igual a menos menos 2. Aqui daí eu tenho menos e menos, né? Observem aqui, galera.
um menos é da fórmula e o outro menos é do coeficiente b. Por isso eu coloquei entre parênteses aqui, isso aqui é importante para a gente não se perder, beleza? X aqui daí vai ser igual, menos com menos dá mais 2, vou colocar somente 2 aqui, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Prosseguindo aqui do outro lado, ó, galera, importante aqui, ó, na fórmula de Bhaskara eu tenho um mais e um menos aqui, certo? Por que um mais e um menos? Porque uma equação do segundo grau, ela vai ter até duas raízes, galera, no conjunto dos números reais. Então, vejam, uma raiz vai ser quando isso aqui for mais, e a outra raiz vai ser quando isso aqui for menos. Então, escrevendo aqui primeiro o x', vou chamar de x' quando isso aqui for mais, x' vai ser 2 mais 4 sobre 2, que é igual a 2 mais 4 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, encontramos a primeira raiz. Aí eu vou ter um x duas linhas, que vai ser quando isso aqui for menos. Então, 2 menos 4 sobre 2, certo? E 2 menos 4 dá menos 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Encontramos aqui, então, as duas raízes da equação. Conjunto solução, pessoal, olha lá. Escrevendo em ordem, né, do menor para o maior, menos 1 e 3. Tudo bem, galera? Tranquilo, né? Bem facinho esse exemplo aqui. Beleza. Vamos pegar agora um outro exemplo aqui para dar uma praticada. Vejam lá, galera. Esse exemplo do número 2 aqui, ó. 3x² menos 5 meios de x mais meio igual a 0. Observem que agora eu tenho coeficientes fracionários aqui, né? E agora, pessoal, vamos ter que trabalhar com os coeficientes fracionários? Então, vejam só, galera. Vou dar um macete aqui, uma dica para vocês, para que sempre que apareçam coeficientes fracionários, vocês consigam fugir deles. Vejam só. Pessoal, a gente se lembra que sempre que nós temos uma igualdade, certo? Primeiro membro e segundo membro. Sempre que nós temos uma igualdade, se eu multiplicar toda essa igualdade por um mesmo número, ela continua sendo uma igualdade. Em especial, quando se tratam de equações, se a gente multiplicar toda a igualdade por um mesmo número, a solução ou as soluções da equação vão continuar sendo as mesmas. Então vejam aqui, galera. Aqui eu tenho um 2 no denominador e um 2 no denominador também. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 2, esses denominadores aqui eles vão sumir. Por quê? Ao multiplicar por 2, o 2 que eu estou multiplicando vai cortar com o denominador. Portanto, o denominador some e eu fico com coeficientes inteiros. Esse é o macete que a gente utiliza para se livrar de denominadores aqui ou de coeficientes fracionários. Outra forma também é tirar o mínimo múltiplo comum, né, galera? Se eu tirar o mínimo múltiplo comum de todo mundo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, como eu tenho isso aqui igualado a zero, ao final eu vou ter uma equação com todos os coeficientes inteiros. Tudo bem? Que no caso, então, bem simples, vou multiplicar toda a equação por 2. Vejam só o que vai virar isso aqui, ó. 3x² vezes 2 dá 6x². Menos 5 meios de x vezes 2, corto 2 com 2, vai sobrar menos 5x. Mais meio vezes 2, corto 2 com 2, vai sobrar mais 1. Aí, multiplicando do outro lado, 0 vezes 2 dá 0 mesmo, né? Aqui o segundo membro permanece igual a 0, então. Agora, cheguei numa equação do segundo grau, que tem coeficientes inteiros, muito mais tranquilo de se trabalhar. Tudo bem? Vamos escrever os coeficientes aqui agora, galera. O A vale 6, o B vale menos 5 e o C vale 1. Agora, aplicando a fórmula de Bhaskara, escrevendo ela aqui primeiro, né? O delta daí vai ser igual a b² menos 4ac. Aí o x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tudo bem? Beleza. Agora, substituindo aqui para encontrar primeiro o delta, né? Olha lá, pessoal. Delta vai ser igual ao coeficiente b ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, colocando menos 5 entre parênteses, porque tem um menos aqui, e é todo mundo que vai ser elevado ao quadrado, menos também, né? Menos 4 vezes o coeficiente a, que é 6, vezes o coeficiente c, que é 1, correto? Agora, delta daí vai ser igual a menos 5 ao quadrado dá 25, mais 25, né? Aí, joguinho de sinais aqui para resolver esse produto. Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Menos 4 vezes 6 dá 24, vezes 1 dá 24. Isso aqui me dá um delta igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Correto? Tudo bem? Agora que achei o delta, vou substituir aqui no x todo mundo para encontrar as raízes. X daí vai ser igual a menos o coeficiente b,
menos da fórmula, aí o coeficiente b, que é menos 5, coloco entre parênteses aqui, porque eu vou ter que fazer o jogo de sinais na sequência, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 1, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é 6. Beleza? Continuando aqui do ladinho, pessoal, olha lá. Vamos ver. X daí vai ser igual a menos 5, que dá mais 5, 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 6, que dá 12. Agora, duas raízes, né, galera? Vejam só. Vou chamar de x'. Quando isso aqui for mais, vou ter daí 5 mais 1 sobre 12. 5 mais 1 dá 6. Aí embaixo repete o 12. Cheguei aqui a 6 sobre 12. Vou simplificar aqui o 6 sobre 12. Divido por 6 em cima e por 6 embaixo. 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 dá 2. Encontrei aqui a minha primeira raiz, que é igual a meio. Tudo bem? Agora, x duas linhas. X duas linhas, que daí vai ser igual a 5 menos 1 sobre 12. 5 menos 1 dá 4, dividido por 12. Simplifico em cima e embaixo, dividindo por 4. 4 dividido por 4 dá 1, e 12 dividido por 4 dá 3. Encontrei aqui daí as minhas duas raízes, que são meio e 1/3. Escrevendo aqui o conjunto de solução, galera, vejam lá, ó. O conjunto de solução vai ser do menor para o maior. 1/3 e meio. Tudo bem? Fechei aqui e encontrei meu conjunto de solução daí. Certo, pessoal? Vamos agora para um terceiro exemplo. Vou pegar aqui agora um terceiro exemplo. X² menos 3x menos 9 igual a 0. Vamos começar aqui então identificando os coeficientes. Olha lá. Coeficiente A igual a 1. Não tem nada aqui juntamente com o x², então fica implícito que é 1. Coeficiente B, menos 3. E coeficiente C, menos 9. Beleza? Agora vamos escrever a fórmula de Bhaskara aqui para nos mantermos organizados. Então, ó, delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C, beleza? Aí x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente A, certo? Agora vamos começar encontrando o valor de delta. Delta daí vai ser igual a coeficiente b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é menos 9. Tudo bem? Agora, delta daí vai ser igual a b², que é menos 3 ao quadrado, que é 9. Agora, antes de efetuar esse produto, vou fazer o joguinho de sinais. Menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então, mais 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 9 é 36. 9 mais 36 dá 45. Esse aqui, então, é o valor do delta. Delta é igual a 45. Agora, vamos encontrar o valor do x. X daí, então, vai ser igual a menos b, menos da fórmula, menos, aí o b, que é menos 3, menos 3, coloquei entre parênteses aqui porque tem o sinal de menos de frente para o outro, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 45, raiz de 45, certo? Tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente A. Então, 2 vezes o coeficiente A, que é 1. Beleza? Resolvendo aqui, galera, essa parte aqui, essa expressão do x, x daí vai ser igual a menos com menos dá mais 3, coloco simplesmente o 3, mais ou menos, galera, agora observem, o 45 não é um quadrado perfeito, ele não é um número que tem uma raiz exata, então eu vou ter que reduzi-lo a um radical menor, caso seja possível, né? Como é que eu faço isso? Vou ter que fatorar o 45 aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho, 45, vou fatorá-lo. Bom, 45 ele é ímpar, não dá para dividir por 2. Lembrando que a decomposição é sempre em fatores primos, certo, pessoal? Não dá por 2, mas dá por 3. Vamos ver. 4 mais 5 dá 9. Como 9 é divisível por 3, então o 45 também é divisível por 3. Então, 45 dá por 3, que dá 15. O 15 também dá por 3, que dá 5. E o 5 dá por 5, que fica 1, certo?
Agora observem aqui, pessoal. Como eu estou tratando de raiz quadrada, como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Eu vou juntar cada parzinho. Cada parzinho aqui que eu consigo juntar, ele vai sair para fora do radical. Então, juntei um par de 3, fica 3 para fora. Aí eu tenho um 5 aqui, né? Esse 5 está sozinho. Então, o 5 permanece dentro do radical. Portanto, 3 raiz de 5. Essa aqui é a raiz do 45. Vou escrever aqui, raiz de 45, certo? Já no formato aqui reduzido. Então, aqui, ó, voltando aqui. 3 mais ou menos a raiz de 45, que é 3 raiz de 5. 3 raiz de 5, e tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Correto? Agora, vejam, pessoal, vou ter lá daí duas raízes. Uma para quando isso aqui for mais e outra para quando isso aqui for menos. Então, escrevendo aqui, continuando aqui, ó, vou chamar de x' quando for mais. X' vai ser igual a 3 mais 3 raiz de 5 dividido por 2. Certo? Galera, agora observem, ó, eu tenho um fator comum tanto nesse termo quanto nesse termo. É uma soma com um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Fatoração por colocação em evidência. Então, vou colocar em evidência, ó, vou tirar o 3 para fora. 3 que multiplica, daí ficam vezes aqui, né? Quando eu tiro o 3 daqui, fica 1. Aí, mais, tirei o 3 daqui, fica a raiz de 5. 1 mais raiz de 5, fechei parênteses, e tudo isso dividido por 2. Isso aqui é só fatoração, certo, pessoal? Observem lá, ó, que se eu multiplicar o 3 para todo mundo que está aqui dentro do parênteses, eu volto a essa expressão. 3 vezes 1 dá 3, e 3 vezes raiz de 5 dá 3 raiz de 5. Tudo bem? Agora, x duas linhas. X duas linhas vai ser 3 menos 3 raiz de 5, tudo isso dividido por 2. Mesma coisa, vou fatorar aqui e tirar o 3, né? Vai ficar 3, que multiplica 1 menos raiz de 5. Tudo isso dividido por 2. Pronto, encontrei aqui minhas duas raízes, então. Escrevendo o conjunto solução para essa equação, galera, olha só. Do menor para o maior, vou ter o quê, ó? Essa daqui é a menor raiz porque eu tenho 1 menos raiz de 5. A raiz de 5 eu não sei exatamente que número é, mas ela é maior do que 1, né? Então, esse número vai ser maior do que vai ser menor do que esse aqui de cima. Então, escrevendo aqui, vou ter 3, que multiplica 1 menos raiz de 5. Tudo isso dividido por 2. Aí, a outra raiz, que é 3, que multiplica 1 mais raiz de 5. E tudo isso dividido por 2. Fechei aqui. Certo, galera? Fechamos esse exemplo aqui, encontramos as duas raízes. Observem que aqui nós temos raízes irracionais, né? Que estão envolvendo aqui radicais. Radicais que não têm raízes exatas. Tudo bem? Galera, alguns detalhes que é importante e que vale a pena a gente comentar aqui. Então, vejam só. Em todos os casos, em todos os problemas que a gente resolveu aqui, nós vimos que o delta sempre deu um valor positivo, um valor maior do que zero. Só que observem, galera, ao resolver aqui essa expressão em delta, eu posso também encontrar um valor de delta igual a zero. E observem que se eu encontrar um valor de delta igual a zero, no momento que eu for encontrar o valor do x, eu vou ter o menos b, menos o coeficiente b, somando ou subtraindo zero, raiz de zero, que é zero mesmo, né? Então, na verdade, ó, observem, esse termo aqui, ele ficaria reduzido a zero, a raiz de delta seria zero, portanto, o x, ele ficaria menos b sobre 2a, certo? Aí eu teria uma raiz para minha equação, que a gente fala que é uma raiz dupla da equação, certo? Então, se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma única raiz, que a gente diz que é uma raiz dupla da equação, ou seja, é uma raiz que é raiz duas vezes da equação, certo? Mas nós também podemos ter ainda, galera, no cálculo desse delta aqui, um valor negativo, certo? Ou seja, um delta menor do que zero, portanto, um valor negativo. Aí o que vai acontecer? Como esse delta aqui ele está dentro de uma raiz quadrada, quadrado é um índice par, certo? A gente sabe que raiz de índice par, raiz com índice par de número negativo não existe. Raiz quadrada de número negativo, portanto, também não existe. Então, galera, o que vai acontecer? Se o delta for menor do que zero, a gente não vai ter solução real para a equação. A gente não vai ter soluções dentro do conjunto dos números reais para a equação do segundo grau que nós estamos calculando. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, essa foi a minha dica de matemática para vocês. Resolução de equações de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Espero ter ajudado vocês aí, galerinha. Valeu pela videoaula. Até a próxima. Tchau!